Olá, seja novamente muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal Refúgio da Palavra. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a grandeza de Deus, tudo bem? Então vamos ao vídeo. Talvez você já tenha olhado para o céu em uma noite escura e sentido que o seu coração era pequeno diante de tanta grandeza. Talvez também você já tenha contemplado as estrelas, observado o movimento das nuvens ou escutado o canto de um pássaro e pensado: como tudo isso começou? Quem projetou cada detalhe? Quem estabeleceu a distância entre os planetas, determinou a profundidade dos oceanos e deu a cada ave uma forma e cor diferente? A Bíblia responde com clareza isso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tudo começou pela vontade de Deus. A criação não é apenas um cenário onde vivemos, ela é uma mensagem. Ela nos fala sobre a grandeza, a sabedoria e o poder do Criador. O Salmo 19 declara que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando olhamos para o universo, estamos diante de uma obra que ultrapassa a capacidade da nossa imaginação. A Terra parece imensa quando observada de perto. Existem montanhas que se elevam a vários quilômetros de altura, grandes florestas, rios extensos, cidades e continentes inteiros. Entretanto, quando comparamos a Terra com outros planetas, percebemos que ela é apenas uma pequena parte do sistema solar. Nosso planeta gira ao redor do Sol, assim como outros planetas. Alguns são maiores, outros menores. Alguns possuem superfícies rochosas, enquanto outros são formados principalmente por gases. Júpiter, por exemplo, é tão grande que poderia comportar dezenas de planetas como a Terra em seu interior. O Sol, por sua vez, é muito maior do que todos os planetas que giram ao seu redor. Ele é uma estrela, sua presença fornece luz e calor, permitindo que a vida exista em nosso planeta. Mas até mesmo o Sol, que parece gigantesco diante da Terra, é apenas uma estrela entre incontáveis estrelas presentes no universo. A nossa galáxia, conhecida como Via Láctea, possui bilhões de estrelas, e além da Via Láctea, existem muitas outras galáxias. Quando a ciência observa o universo, encontra distâncias tão grandes que são medidas em anos-luz. Um ano-luz corresponde à distância percorrida pela luz durante um ano. A luz se move em uma velocidade extraordinária, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Mesmo assim, existem estrelas cuja luz demora anos, décadas ou até milhares de anos para chegar até nós. O universo é tão vasto que a nossa mente não consegue compreendê-lo completamente. Mas o profeta Isaías declara que Deus conhece cada estrela pelo nome. Imagina isso. Não existe uma única estrela esquecida no céu. Não existe um planeta escondido dos olhos do Criador. Não existe uma galáxia distante demais para o domínio de Deus. Aquele que formou o universo também conhece cada detalhe da sua vida. Sim, da sua vida. Ele conhece as suas preocupações, os seus sonhos, suas lágrimas e suas necessidades. Talvez você se sinta pequeno diante dos problemas, porém, diante de Deus, nenhum problema é grande demais. O Deus que sustenta o universo não perdeu o controle da sua história. Mas a grandeza de Deus não aparece apenas nas estrelas. Ela também está presente nas pequenas coisas. Olhe os pássaros. A ciência reconhece milhares de espécies de aves espalhadas pelo mundo. Existem aves de diferentes tamanhos, formas, cores e comportamentos. Algumas conseguem voar por longas distâncias durante suas migrações. Elas atravessam regiões inteiras,
seguindo rotas que parecem estar gravadas em sua natureza. Outras possuem penas capazes de resistir à água. Algumas constroem ninhos complexos utilizando galhos, folhas e pequenos fragmentos encontrados no ambiente. Existem aves que cantam, aves que imitam sons e aves capazes de se orientar por elementos naturais. Cada espécie possui características particulares. Cada uma ocupa um lugar específico no ecossistema. Cada uma contribui para o equilíbrio na natureza. Algumas espalham sementes, outras ajudam no controle de insetos, outras participam da polinização das plantas. E quando Jesus quis ensinar os seus discípulos sobre confiança, ele chamou a atenção deles para as aves. Ele disse: observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem e não armazenam alimento, mas o Pai Celestial as sustenta. Então, Jesus fez uma pergunta profunda. Não somos nós mais valiosos do que elas? Se Deus cuida dos pássaros, se Deus observa cada pequena ave, se Deus sustenta a vida que voa pelos céus, certamente também cuidará daqueles que confiam nele. Talvez o seu coração esteja ansioso, talvez você esteja preocupado com o amanhã, talvez você não saiba como resolver determinada situação. Mas olhe para as aves, elas nos lembram que Deus continua cuidando da sua criação. Então, por fim, nós chegamos aos oceanos. Os oceanos cobrem a maior parte da superfície da Terra. Eles possuem regiões tão profundas que a luz do sol não consegue alcançar. Nesses lugares onde não existe luz natural, a vida continua existindo. Peixes, plantas, micro-organismos e inúmeras outras formas de vida habitam as águas. Existem criaturas tão pequenas que só podem ser observadas com instrumentos científicos. E existem animais gigantescos, como as baleias, que percorrem grandes distâncias pelo oceano. Alguns animais marinhos possuem formas, cores e comportamentos extraordinários. Existem peixes que vivem em regiões muito profundas. Existem organismos que produzem sua própria luz. Existem recifes formados por pequenas criaturas, mas que se transformam em grandes ambientes para diversas espécies. Os oceanos possuem correntes que influenciam o clima, transportam calor e participam também do equilíbrio da nossa Terra. As águas abrigam uma diversidade tão grande que muitas espécies ainda nem foram completamente estudadas. Quando observamos o oceano, percebemos que a criação de Deus não é limitada, ela é abundante, ela é profunda, cheia de detalhes. O Salmo 104 descreve o mar como uma obra grandiosa, onde vivem criaturas incontáveis. Mas quando olhamos para o oceano, também somos lembrados de que Deus está acima de toda força natural. As ondas podem ser poderosas, as tempestades podem assustar, os mares podem parecer incontroláveis. Contudo, amigo, no Evangelho, quando Jesus estava com seus discípulos e uma tempestade surgiu, ele ordenou que o vento e o mar se acalmassem. E imediatamente houve paz. Os discípulos eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar obedecem? É, meu amado e minha amada, ele é o Senhor, ele é o Criador de todo o universo. Ele é aquele que governa sobre as estrelas, sobre as aves, sobre os oceanos e sobre toda a criação. E aqui existe uma verdade maravilhosa. O mesmo Deus que criou as estrelas, que sustenta os planetas, que cuida dos pássaros e que governa os oceanos, ele deseja se aproximar de você. A grandeza de Deus não está apenas no tamanho do universo. A grandeza do nosso Deus também está no seu infinito amor. O Criador de tudo não abandonou a humanidade. Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Jesus veio ao mundo, morreu por nossos pecados e ressuscitou. Aquele que criou o universo estendeu a sua mão para nos resgatar. Talvez você tenha chegado até aqui
sentindo-se esquecido. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade interior. Talvez a sua vida pareça pequena diante das dificuldades. Mas lembre-se, o Deus que conhece cada estrela também conhece você. O Deus que alimenta as aves também pode suprir as suas necessidades. O Deus que governa os oceanos também pode acalmar o seu coração. Não existe distância que a presença de Deus não possa alcançar. Não existe tempestade que o poder de Deus não possa vencer. Não existe problema maior do que a sua sabedoria. Olhe para o céu, observe as aves, contemple o oceano e compreenda que toda a criação anuncia uma única e poderosa verdade. Grande é o Senhor, grande é o seu poder, grande é a sua sabedoria e grande é o seu amor. Portanto, não entregue o seu coração ao medo. Não permita que a ansiedade governe os seus pensamentos. Confie naquele que sustenta todo o universo. Confie naquele que cuida de cada detalhe da criação. Confie naquele que jamais abandona os que se aproximam dele. A grandeza de Deus está ao nosso redor e também está diante de nós, conduzindo-nos, protegendo-nos e lembrando-nos de que a nossa vida está nas mãos daquele que criou todas as coisas. Enfim, que o seu coração possa declarar hoje: Senhor, quando olho para a tua criação, reconheço a tua grandeza. Quando observo o universo, eu reconheço o teu poder. Quando vejo as aves, reconheço o teu cuidado. Quando contemplo o oceano, reconheço a tua sabedoria. E quando olho para Jesus, eu reconheço o teu amor. A ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém? Que esse vídeo possa ter te alertado sobre a grandeza do nosso Deus. Que você guarde essas palavras no fundo do seu coração. Que nenhum medo tome conta de você. Apoie esse canal, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem, escreva aqui nos comentários. Deixe alguma mensagem, pedido de oração, alguma mensagem, o que você quiser. Que Deus te abençoe. Amém?